Olá, meu nome é Ângelo, sou do canal Coisas de Espírito. Eu vim aqui contar uma projeção astral que eu tive quando eu tinha 15 anos, há 25 anos atrás. E depois também um tratamento de um irmão, e que está relacionado a esse lugar que eu fui. Tá tudo ligado que eu vou contar: a projeção, o tratamento e depois as outras projeções. Tá ok? Então vamos lá. Ó, eu quando tinha 15 anos, eu não anotava muito, mas essa projeção me marcou muito. Eu me peguei num lugar, parecia que tinha uns ônibus estacionados assim, em forma de círculo. E aí eu desci de um dos ônibus, fiquei no meio, né? E tinha um monte de gente assim. Aí tinha um cara com megafone, o cara falava assim: ó, vocês já trabalharam aqui hoje sobre uma proteção que tem do plano espiritual, porque esse lugar que vocês estão aqui trabalhando é um lugar muito pesado para vocês. A energia daqui faz mal para vocês. Então vocês estão envoltos de uma proteção aqui, e trabalhou num hospital aqui nesse local. E esse hospital é protegido para que essas coisas ruins não cheguem até você. Porém, vocês que estão aqui nesse círculo são espíritos que no futuro vão trabalhar aqui sem essa proteção. Para que isso aconteça, é necessário que nós fazemos um treinamento, que vai acontecer agora. E nós deixamos para depois dos trabalhos, para que vocês, quando acordarem, vocês lembrarem. E esse treinamento, ele vai ser da seguinte forma: nós vamos diminuir a proteção, que é esse campo de força em forma de esfera, envolvendo todos os ônibus de vocês, e vamos deixar o ar entrar, vamos deixar as coisas danosas do local, da atmosfera local entrar. Só que vamos dosar para que vocês não fiquem doentes. Nós vamos trazer, deixar entrar para vocês, o organismo espiritual, do perispírito de vocês, já ir lidando com essas energias. Então ele vai, no começo vocês não sentir muito mal, mas com o tempo, com o passar dos anos que vocês forem vir fazer o treinamento, vai ser o corpo astral de vocês já vão acostumar, já vão eliminar todas as coisas danosas, e sua mente vai estar preparada para te proteger aqui nesse local. Então, aí eles falaram: nós vamos deixar entrar agora as energias. Nossa, eu comecei a passar mal, me deu ânsia de vômito, dor de cabeça, as pontas das minhas orelhas assim, ó. Sabe quando você tá passando perto de alguma coisa que tem eletricidade, você sente a eletricidade na ponta da orelha? E comecei a sentir aquilo, e começou a arder as pontas da orelha, a ponta do nariz, os lábios, começou a arder os olhos, a pele parecia que estava começando a coceira, uma ânsia de vômito. Vocês já entraram naqueles ônibus que os caras resolvem lavar com querosene no piso, que sobe aquele vapor de querosene? Então lá ficou pior do que aquilo, ficou irrespirável. E aí eu caí no chão, falei: meu Deus do céu, não tô conseguindo respirar. Aí dentro da minha cabeça falou assim: você não precisa de respirar, tenha calma, você tá em espírito aqui, não precisa de respirar. Vai. Aí eu não preciso de respirar, e fui voltando. Aí eu consegui ficar sem respirar. Aí eu falei: beleza, eu não tô respirando, eu não tô puxando isso pra dentro do pulmão, então não vai fazer mal. Eu não sei se isso foi intuição, eu sei que isso me ajudou, porque aí eu já não fiquei com medo do local. Aí eu consegui, não fiquei passando mal. Não é que eu não fiquei passando mal, eu fiquei com um negócio ruim dentro de mim que eu não sei explicar o que era. E a sensação terrível, dava vontade de sair correndo, dava vontade de deitar no chão, dava vontade de sair pulando, tava terrível. Mas eu consegui ficar. E a maioria lá tava no chão também, tava conseguindo ficar. Tinha uns que já estavam em pé já. Então sempre tem as pessoas que já são mais preparadas, né? Aí eu acordei agoniado e lembrei, né? Isso marcou eu. Isso há 15 anos atrás. Hoje eu tenho 40. Então agora, depois de 25 anos, eu trabalho no centro espírita, né? Aqui na Vigília.
acordado, então eu trabalho no centro espírita e também estou praticando agora apometria em outro local. Então eu pratico os dois. Quando eu estou na apometria, eu respeito as regras, as normas do local lá. Quando eu vou para o centro espírita kardecista, eu respeito todas as regras e as normas, porque a minha intenção é fazer o que eu gosto. Então eu gosto dos dois, eu faço os dois. Então se tem alguém lá ou em qualquer lugar que não concorda com isso, eu não tenho nada contra, mas não me atrapalha em nada. Já estou sou espírita já desde criança, kardecista, e a apometria aí, ó, já nem sei quantos anos eu já estou nela, não sei se é 2 ou 3, eu tenho que contar. Mas esse não é o foco. Eu tava lá no centro, então uma pessoa veio falar comigo. O cara falou assim, veio um cara, né, falou assim, conversando, falou: João, eu fiz um pedido pro seu mentor. Eu fiquei, opa. Aí ele falou: então, eu fiz um pedido pro seu mentor. Se ele te dizer alguma coisa a respeito do meu pedido, você me avisa. Eu falei assim: ó, o meu mentor fala muito comigo através de imagem, de som, às vezes conversa, e que é o índio velho. Eu chamo esse mentor de índio velho. Aí eu falei assim pra ele assim: mas acontece o seguinte, eu só vou falar pra você o que ele autorizar eu falar, certo? Porque não é assim que funciona. Ele sabe o que é bom pra mim e ele sabe o que é bom pra você. Então não adianta eu vou ficar falando tudo que acontece, não. Você sabe disso. Pra você eu posso falar isso porque você é espírita, você trabalha aqui. Aí ele começou a explicar pra mim, né? Eu não queria saber o que foi que ele pediu, mas ele começou a falar: pô, é o seguinte, eu desde pequeno eu sempre sofri muito, eu não tô reclamando aqui, né? Eu só quero falar pra você porque tá ligado no que eu pedi pra ele. Aí eu falei: sofreu como assim? Ele falou assim: ó, todo mundo fazia arte dos meus colegas, mas quando era eu, o negócio pegava pro meu lado, certo? Todo mundo tacava pedra no telhado dos outros. Eu não fazia isso, mas eu vou usar. Mas se eu tacasse, vinha todo mundo lá na minha casa lá pra ver, e minha mãe batia em mim porque eu tinha feito arte na frente dos outros. Porque minha mãe não queria que eu fosse desse jeito, mas eu era arteiro também. Bom, e na minha juventude, todo mundo fazia coisa errada, todo mundo namorava com um e com outro e fazia o que eles faziam, porque eu sentia muita culpa. E quando eu tentei fazer isso, eu sofri um ataque espiritual. Tinha espírito que vinha na minha cama me cobrar, então comigo era tudo diferente. Então, quando eu entrei em empresa, eu nunca consegui atingir catar um cargo que me desse um salário melhor. Eu estudava, aprendia técnica, estava preparado. Eu era o único cara que aprendia. Eles colocavam uma pessoa que não sabia nada e eu ainda tinha que ensinar ela. A pessoa, eu falei: você ensinava? Algumas vezes eu ensinava, outras não. Quando a pessoa queria aprender, eu ensinava. Ele falou assim: ó, então eu sofri muito, mas o problema maior não é esse. O problema é que desde a minha infância eu tenho umas épocas que eu não sei dizer, eu passo mal. Eu falei assim: mal como? Ele falou assim: ó, eu sinto muita agonia, muita tristeza e eu sinto que tô doente. Só que eu já fiz tratamento espiritual, ninguém consegue entender o porquê e não consegue resolver. Eu falei pra ele assim: pô, você trabalha pra caramba no centro espírita, né? Eu mesmo falei pra ele também, né? Eu falei: pô, você é um cara que faz tudo, que manda cartilha, né? A pessoa trabalha pra não sofrer muito, né? Só que sofrimento também não é só sofrimento também é aprendizado, né? Aí ele até riu quando eu falei isso. Eu falei: mas... eu falei pra ele: ó, você pediu pro índio velho lá, né? Ele falou: pedi. Eu falei assim: bom, ele vai decidir, vai te ajudar, eu tô à disposição dele lá. Então, aconteceu que eu fui dormir. Aí, isso agora, né? Esse cara é adulto já também. Aí eu fui e tava assim sentado numa sala, sabe? Aí tava lá o índio velho, tinha lá aquela mentora que sempre tá trabalhando comigo, trabalha na parte do inconsciente, dos espíritos encarnados e desencarnados. Ela trabalha com 2 espíritos que, na minha opinião, que são 2 espíritos que agem como policiais. Eu acho até que é Exu, esses espíritos. Eles não falaram pra mim que era Exu. Eles se vestem
esses dois espíritos que trabalham com essa mentora que eu chamo de indiana, eles se vestem assim, camiseta de algodão branca, eles são cabelo cortado igual o do exército, baixinho, igual, tipo assim, eles passam a 1 aqui baixinho, a máquina 1, 0, né, a 0, fica pelada, assim, só um pouco de cabelo, e eles usam muito um sapato lá, aquele sapato que aparece a meia social, e esses sapatos são meio sujos de cinza, sabe, parece que o cara pisou num cimento, tava fazendo uma massa e os dois quando aparecem eu já sei que é treta, eles vão estar quebrando já quando eles aparecem. Porque eles estavam lá, né? Só que lá não é, lá era uma reunião. Eles estavam lá igual policiais que fica só filmando você, todo mundo que tá lá sabe que tá acontecendo tudo dentro da sala. Aí eu cheguei, né? Só que aí eu falei, caramba, meu, eu tô projetado, né? E aí eu comecei a ficar muito feliz, porque eu falei, nossa, cara, eu tô junto com os mentores aqui, eu tô vendo eles. Aí o índio velho falou pra mim assim, ó, calma, tenha calma aí, vamos falar do que vai ser feito. Aí ele fez assim, no meio da a gente tava sentado assim, tinha tipo uma mesa, sei lá. É que eu não lembro direito. Eu vou falar a mesa, pode ser que seja o ar mesmo que tava escuro. Aí surgiu tipo assim, uma tela assim, ó, na direção minha. E essa tela também eles viam também. Só que ela não era em forma de triângulo, era meio estranha. Surgiu, aí começou a falar desse colega meu que tinha pedido. Foi então, esse cara, esse problema, primeiro falou assim, ó, o problema dele tá relacionado a vidas passadas. Mas vamos ver o que foi que aconteceu, que é pra vocês entenderem, né? E tinha mais gente lá que ia estudar aquilo. Por isso que estava sendo mostrado. Falou assim, ó, o problema dele é de vida passada e nós vamos sondar, fazer a primeira investigação, né? Aí ele falou assim, tem muita gente aqui, vocês não estão vendo, que tá estudando. E é pra elas que eu estou falando e pra alguns de vocês, no caso, eu, né? Não falou pra mim, mas eu sabia que era pra mim, né? E alguns alunos que lá estavam que eu não via. E aí ele falou assim, ó. Aí começou a mostrar o cara numa vida. Falou, enquanto o meu mentor ia falando, ia aparecendo algumas imagens dele. Ele falou, ó, ele era nesse ano, nessa outra reencarnação, ele nasceu pobre. E no projeto que fizeram da reencarnação dele, ele ia ficar rico. Ele ia produzir, gerar emprego na cidade que ele nasceu. Ele ia construir, trabalhar, ia trazer possibilidades para a cidade. A cidade e depois a cidade estava precisando de crescimento para poder, com outras reencarnações, receber mais pessoas, ter estrutura para receber mais reencarnações. Então ele ia participar, o projeto da reencarnação dele era esse. Então ele ia ficar rico, ia gerar emprego, ele ia trazer coisa nova para a cidade, ia ganhar dinheiro com isso e ia trazer ia desenvolver a cidade, participar do desenvolvimento da cidade que ele estava. Pelo jeito que mostrou lá, parecia ser nos Estados Unidos. Não tinha nem trem. Só que aí o mentor começou a falar, só que ele sempre foi ganancioso, ele já teve esse problema em outras reencarnações. Ele sempre foi ganancioso, o egoísmo atrapalhou muito ele em outras reencarnações e aquela ganância pelo poder. Então, esse meu irmão índio falou assim, esse meu irmão optou pela magia negra. Aí começou a mostrar ele já era de noite o local, ele andando, ele mais 2 caras, são 3. E pelo que o que ficou entendido lá no vídeo, eles andando, era um cara que entendia de religião. Eu não sei se é um pai de santo, eu não sei. O cara entendia desses paranauê aí, de fazer a magia negra, de fazer o ritual lá, né? Pra poder ele vender a alma, né? Só que ele não sabia que ia vender a alma. Ele só ia fazer o pedido pra quem lá, ele sabe que nem sabia quem ele ia pedir. O cara era bom, o cara que tava levando ele, acho que já fazia isso com outras pessoas, já fez isso com outras pessoas. E aí ele conseguiu dinheiro pro cara e o cara ia fazer pra ele. Aí chegou lá o cara tava com um balde na mão,
Sabe aqueles balde antigo que o pessoal de sítio usava para tomar banho? Eles enchem de água, tem uma torneirinha embaixo assim, e aí eles sobem no banheiro e colocam lá em cima e entra de baixo, aí que vai regula a saída de água, tira pra água cair nele e ele tomar o banho. Então, aí tinha parecia água lá dentro. Ele falou, tá vendo esse produto aí, tá vendo esse balde na mão dele? Ele não falou o que era, ele falou assim, esse líquido, ele falou assim, tem sangue aí dentro, tem outras coisas extraídas de ser humano, e foi trabalhado, isso daí já foi trabalhado antes dele levar para esse local, e ele falou assim, ó, agora nesse horário que eles fizeram isso, nessa reencarnação, era 3 horas da madrugada, e esse produto aí, ó, já ficou recebendo radiação de uma entidade no lugar lá que ele deixou. Então ele fazia essa preparação nesse balde, e aí um espírito lá pegava lá os fluidos deles e manipulava e vinha, sei lá da onde, se era de cemitério, se trazia lá da dimensão dele. Aí falou assim, agora ele também tem um copo. Era um copo não é vidro, é um copo de como que se fala daquele? Argila. Copo de argila. Dentro desse copo aí tem uns líquidos aí. Você sabe que líquido é esse? Aí eu fiquei assim, né? Ninguém sabia responder. Falou, então, isso daí é urina de bode. Também ficou muito tempo sendo manipulada energia nele pela entidade. Essa entidade que manipulou a energia nele aí, essa entidade dessas dimensões aqui pra cima. Aí ele foi, aí pulou a imagem, né? Aí falou assim, aí mostrou já ele dentro do banheiro. Era vídeo, era igual um vídeo. Mostrou ele dentro do banheiro. Já tinham colocado aquele balde lá de tomar banho antigo lá era um banheiro de uma casa desse sítio que chegou lá, tava em ruína. Só que esse banheirinho era feito com barro, sabe? Barro e aquelas madeiras cruzadas. Acho que sei lá o nome daquela construção antiga, que eles faz de barro só, não tem cimento. E aí eles colocaram lá em cima. Eu vi uns restos de telha lá em cima, telha feita com madeira, sabe? A telha de madeira, tá até preta assim, tão velha que tá. E aí ele entrou debaixo. Aí eu percebi que no pé dele tinha um círculo, tinha uns desenhos riscados. Não deu pra definir que desenho eles riscaram antes dele entrar lá. Ele entrou e ficou lá, né? O cara que queria ficar rico, que era esse que hoje é reencarnado e trabalha do centro espírita, fazendo bem. Então, aí o cara catou aquele copo, levou até ele, foi pra ele, bebe, hein? Aí ele não queria beber, né? Ele olhou assim, aí ele falou assim, o cara falou assim, você tem que beber, senão não dá pra fazer o ritual, não vai dar pra fazer. Aí ele foi, deu aquela golada naquele e tomou aquela porcaria lá, hein? O cara falou, o que é isso? Ele falou, isso é urina de bode. Aí ele quis cuspir, quis vomitar, mas não saía. Aí o cara falou, faz parte do processo, cara, você vai ter que ficar de boa aí. Aí o cara abaixou assim, igual quando você de joelho. E o cara dentro do banheiro lá, né, esse cara, o cara que tava encarnado. Só que ele já era outra reencarnação, era antes, não sei se é antes, era bem antes dessa daqui. E aí o índio velho falou assim, ó, presta atenção agora no que vai acontecer. Aí o cara falou pra ele assim, ele tá chegando, já tá perto já. Ficou todo mundo assombrado, procurando, e falou, ó, ele já tá aqui do meu lado. Todo mundo assustado. Aí ele falou assim, agora já dá pra começar. Aí ele começou a falar um idioma lá que eu não sei se foi latim, o que é. Não perguntei, porque tava rolando lá o vídeo. E eu fiquei olhando assim, porque essas imagens que eles rolam do lado espiritual, a vibração você sente. Não é igual aqui, a televisão lá, você quando vê imagem, você sente, você parece que emerge na situação. Eu não emergi, que eu vi ela como televisão, sabe? Aí ele falou assim, aí o cara tá lá, eu fazendo oração ajoelhado. Daqui a pouco o cara que tava lá dentro do banheirinho ficou com ele tatalado assim. E aí começou a nascer pelo, começou a surgir um monte de pelo, mano, foi rápido. O cara virou um bodão, sabe aqueles ele andava em 2 patas, só que não é bode igual bode que a gente vê aqui não. Ele era meio ser humano, sabe? Só que é cara de bode, toda cheia de pelo, o chifrão assim, ó. E o pé dele, aquele pé de bode,
e a mão de ser humano mesmo, assim, no final, é tudo cheio de pelo, a unhona preta. Aí o bicho incorporou nele lá, meu, virou ele. Ao ouvir daquela gargalhada. E aí eu falei, meu amigo, eu sei, você deve estar dentro desse bode aí, né? E aí falou, e aí chegou e começou a andar pra lá e pra cá naquele quadradinho, sabe? Ele não saiu fora do quadrado, não. Ele não andava, ele fazia aqui, ia pra um lado, depois pro outro. E o cara ficava igual malandro, falando gíria. Ele falou assim, meu. Não falou meu, falou, falava uma gíria lá, não, mas tipo assim, eu não sei o que esse cara quer não, viu? Não sei se ele quer isso mesmo não, que ele veio pedir não. É isso que ele quer mesmo? Ele quer ser rico? Ele quer ser rico, é isso que ele quer? Aí o índio velho não pôs a mão, mas ele paralisou, cara. Ele paralisou o vídeo, a imagem. Aí ele falou assim, o índio velho falou assim, eu tô vendo aqui que já tem algumas perguntas. Aí ele olhou pra mim, falei, cara, o cara leu minha mente, né? É normal pra esses espíritos. Porque eu já fiz uma pergunta, esse cara é o capeta mesmo, esse bodão aí? Mentalmente eu falei assim, será que esse cara é o capeta mesmo? Aí ele falou assim, essa entidade aí hoje, ela não tem mais perna, não tem mais braço e perdeu a consciência. Ela tá numa forma redonda e ela caiu dessa dimensão. Isso nessa reencarnação que seu colega fez esse pedido aí, ela já tava já no fim, o copo dela já tava enchendo já. Tá. Então ele caiu, essa entidade caiu e não tem condição, ela não tá pronta ainda pra voltar. Então ela tá na loucura dela. E logo se ela continuar, ela vai virar um ovoide. Aí eu falei, aí ele falou assim, e ela não é diabo, ela nunca foi o diabo. Aí ele chegou e falou assim, esse espírito, ele já foi reencarnado aqui no planeta, ele já esteve no planeta. Isso foi muitos anos atrás. Ele teve a chance dele, ele perdeu o direito de reencarnar no planeta. E ele tá preso a essa dimensão, ele estava preso a essa dimensão justamente para não atrapalhar as outras. Mesmo assim acessam ele, certo? Foi aberto um portal aí nesse processo. Ele falou assim, o cidadão que foi lá fazer o pedido, o encarnado que foi pedir riqueza, nada mais é que ele forneceu toda a energia para abrir o portal. E esse cara, ele não tá aqui, ele tá lá na dimensão dele. Isso que eu falei assim, então, aí eu pensei, então é um cascão que tem. Ele falou, não, eles estão em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é física quântica. Isso é física quântica. Eles estão em dois lugares ao mesmo tempo, certo? O capeta tá lá e aqui. O cara, o bodão, isso é o que eu tô falando, né? O bodão tá lá na dimensão dele e aqui. Então, e ele tá influenciando o cara aí. E foi usado a energia do cara. Aí falou assim, depois desse processo, o cara acordou todo arrebentado. E ele teve tudo que pediu pra essa entidade aí. O bodão, então, vai querer ou não vai? Aí eu vi o cara dentro dele, eu não sei como que essa tecnologia deles lá funciona, da parte dos espíritos de luz. Aí focou na mente do encarnado da época lá que tava pedindo pro pé de bode. Ele falou assim, eu quero. Aí ele deu aquela gargalhada. Aí deu aquela gargalhada e sumiu, o cara sumiu. E aí o outro ficou lá caído no chão. E aí o cara lá que fazia lá, não sei se ele é feiticeiro, porque não focaram nele, né, pra explicar ele. Aí falaram pra mim. Aí ele tava lá fazendo os trabalhos lá, mas só que no momento eu não quis mostrar o que tava na cabeça dele, porque não era o nosso foco. Aí falou, vamos lá, agora nós vamos ver o que tá acontecendo, porque aqui, o que nós tá vivenciando aqui, o que nós tá vendo aqui, ele tá no corpo físico, 3 horas da manhã, fazendo um pacto. Agora vamos ver, porque agora o corpo dele cedeu aí, vocês estão vendo aí, ele perdeu a consciência, tá inconsciente. Vamos ver onde tá o espírito desse cara. Aí começou a filmar, adivinha o lugar?
O lugar que há 15 anos atrás eu tava fazendo treinamento. Ele falou, pois é, meus queridos, o índio velho falou. É nesse lugar que esse grupo de entidade aí, ó, estão grudados igual imã no ferro. Essas entidades, elas se plasmam como diabo, elas se plasmam como bode, e elas beberam tanto sangue de bode espiritual, tanta energia de oferenda de bode, que hoje elas não conseguem mais se plasmar como um ser humano, como eles eram. E aí eles pegam e ficam fingindo que tá tudo bem, que é o capeta, e eles não são, certo? Aí ele falou assim, esse cara, então depois que ele, aí começou a falar lá, o cara depois que falou sim, a entidade tirou ele do corpo inconsciente e ele foi tragado lá pra dimensão. E lá, levado lá, os caras começaram a trabalhar a entidade, o espírito do encarnado. E aí começou a fazer, ligar fios nele. Então, aí meu mentor parou. Falou assim, ó, essa parte eu vou pular, mas eu vou explicar o que aconteceu aqui. Esse cara ia voltar pro corpo porque ele conseguiu ser rico. Só que ficou ativado aqui nessa dimensão, ficou ativado algo ligado a ele, porque o cara de bode, ele, como se fala, ele ativou um portal que seria uma porta daqui dessa dimensão que eles estão lá para a dimensão da crosta, onde habita o encarnado. E aí lá ele vai colocar um guardião dele, vai colocar lá um escravo dele lá na boca, e ele vai começar a cobrar pedágio. Automaticamente o mestre de cerimônia lá encarnado trabalha já com essa entidade, e eles vão fazer uma sociedade. Só que quem vai ganhar nessa sociedade é só o bodão. Tanto o mestre de cerimônia como quem fez o pedido só vão se lascar, só vão se ferrar a vida toda. Então, o que aconteceu? Ele catou e falou assim, e outra coisa, aí eles vão agora despertar. Vamos ver o vídeo dele despertando o cara. Eles vão despertar o cara antes de ir pro corpo, vão despertar o cara aqui, onde vocês estão vendo aí, ó, que é o local, né? Onde eu fiz o curso lá, onde eu fiz o treinamento, nessa dimensão. Aí o bodão foi, aplicou um passe na nuca do cara. Aí o cara foi, me grogue. Aí o bodão já nem ficava na frente dele, pra ele não ficar olhando pra ele assustado, né? Aí o bodão jogou ele no chão assim, ó. Falou pra ele, ativa aí, vai, faz isso. Aí ele mexeu lá, meu mentor não deixou a gente ver o que ele tava fazendo, né? Porque ele não tá preparado ainda pra entender aquilo. E aí o cara tava lá manipulando porque tava sendo influenciado pelo bodão. Aí na hora, tipo assim, na hora de falar assim, ó, vai ligar agora. Eu vou usar essa analogia. Esse aqui é o botão de ligar e esse é o botão de destruir tudo que você acabou de fazer. Se você ligar, o bodão foi, né? Você vai ficar rico. É sua responsabilidade. Se você não quiser, você aperta do outro lado. Aí o cara foi lá e eu não sei o que fez. Eu usei o botão como analogia, né? E ativou a magia lá, a magia negra. Ativou a magia negra. E aí automaticamente eu vi se formar um fio desse ponto onde estava a magia negra, que nós não conseguíamos ver ele manipulando, no encarnado que estava ali desdobrado, projetado. Aí o meu mentor parou o vídeo e falou, ó, tá vendo por que ele tá passando mal nessa reencarnação? Aí ele continuou. Até esse fiozinho que liga nessa magia negra tá até hoje funcionando. Essa entidade aí já perdeu a consciência, já saiu de lá, mas existe outras lá nessa dimensão. Então esse fio que muitos médiums vê quando o cara começa a falar do problema, e o médium vê esse fio escuro, às vezes pode ser roxo, às vezes pode ser vermelho, marrom, preto. Esse fio tá vindo aqui na magia negra dele aqui. Falou dessa forma, ele usou uma linguagem bem simples. Aí é isso que faz ele ficar triste. Tá irradiando. Esse local, onde tá ativada essa magia negra, tá irradiando ainda, ó. Quantas reencarnações esse cara já teve.
depois dessa daí, ó. Porque vocês reparem na roupa dele que foi fazer o pedido quando ele foi nessa reencarnação. Que ano que vocês imaginam que é? Eu não vou falar pra vocês que ano que é, mas imagina que ano que é. Olha a roupa dele, o modelo da roupa dele, vocês vão ter ideia que não foi a reencarnação passada, foi muitas reencarnações atrás que ele fez essa magia negra. E até hoje tá fazendo ele passar mal, gente. Ele tá tendo tristeza, teve na infância. Então é isso daí. Aí eu falei, pensei comigo, puta merda, hein? Eu achei que não dava mais pra resolver o problema, né? Um bodão, um lugar lá na dimensão dele. Aí ele chegou e falou assim, meu mentor falou assim, então, vocês lembram que vocês iam nesse local fazer treinamento nessa reencarnação? Alguns de vocês tinham 15 anos, outros eram mais novos ainda. Então, por que vocês não são melhores do que essas pessoas? Vocês também usaram a mediunidade de forma errada. Vocês manipularam a energia de forma errada. E vocês estão reencarnados. Desculpa. E vocês estão reencarnados agora para poder... Uma das coisas é acertar isso. Porque tudo tem que ser acertado. Tudo que foi feito errado vai ser acertado. Nessa vida e em outras. E com ele não é diferente. Ele é um cara que ele tá vencendo nessa reencarnação. Ele trabalha no centro espírita lá. Ele não cobra, ele dedica o tempo dele. Dentro da empresa, por mais que ele não estão dando os direitos dele, não está sendo respeitado pelos colegas nem nada, porque ele tem influência de espíritos perseguidores. Então esses espíritos influenciam o chefe, influencia, e o cara, e ele tem que passar por isso. Agora o procedimento, então nós já descobrimos o que aconteceu com ele. Mas vamos analisar o que aconteceu depois que ele voltou pro corpo, para vocês entenderem como funciona mais ou menos esses pedidos aí, ó. Esse negócio aí de ficar pedindo dinheiro e riqueza aí, querendo burlar a lei de Deus. Porque Deus, a reencarnação é tudo programado, existe lei de causa e efeito. Então vocês ficam querendo burlar. E ele já ia ser rico, ele já ia ter o poder. E vocês vão ver o que aconteceu. Aí ele mudou o vídeo mais pra frente. Aí a imagem começou já ele acordando na casa dele. Quando ele acordou na casa dele, o meu mentor falou, repara debaixo da cama dele. Nós reparamos debaixo da cama dele, tinha um buraco negro. Tá vendo? Esse é o portal. Sabe quem é que tá sustentando esse portal aí? É ele. Tô usando energia. Olha os fios ligados. Além dele tá ligado na magia negra lá naquela dimensão, ele tem fios ligando. E nessa reencarnação tem fios ligando. E nesse portal. Agora dá uma olhada quem é que tá cuidando do portal. Aí tinha um outro cara de bode lá. Mas pelo jeito era um escravo daquele lá, né? Então era um outro que reencarnou também, perdeu o direito de reencarnar. E agora era escravo de um mais esperto que ele, que estava lá protegendo o portal. Ou seja, estava cobrando pedágio. Então quem passasse para aquele portal daquela dimensão dos caras de bode para a crosta terrestre, que eram os encarnados, tinha que pagar pedágio. E o pai de santo, que eu não sei se era pai de santo, o mestre lá da cerimônia, o que acontece? Ele tem um negócio dele, né? Então as pessoas iam lá pedir ajuda pra ele. Ah, eu quero derrubar fulano. Então ele entrava em contato com esse bode lá, porque ele era médium. Os dois estavam ligados. Eles pegavam o bodão e falavam, não, esse eu não quero, esse serviço eu não quero, eu tô usando como exemplo, esse eu pego. Aí ele chegava com um cara da dimensão dele, ó, você quer ir pra crosta lá, pra você vampirizar? Vou usar isso, sabe? Não, então você paga o pedágio. Ah, eu não tenho dinheiro. Que dinheiro que eu vou pagar? Não. Você vai em tal lugar lá, vai ter um cara assim, você vai fazer ele ficar broxa. Ou você vai fazer a mulher dele trair ele. Só isso. Ah, mas por quê? Ah, porque o serviço que o bodão pegou, vamos supor, foi o seguinte. Foi algum cara que foi lá e falou, eu quero ficar com a mulher daquele outro cara. Então pra ele ficar com a mulher do outro cara, a mulher que é casada, ela precisa de ter vontade. Então os espíritos vão atuar em vários sentidos. Faz desse jeito e de outro. E aí tem uma sociedade entre o mestre de cerimônia, o chefão bodão e os
e os que vão pedir ajuda. E as pessoas que vão lá pedir para burlar a lei de Deus. Então o que acontece nessa sociedade? Só o bodão ganhava, só que o bodão não ganha, né? Porque ele virou uma bola, ele perdeu a consciência, porque a lei divina ela rege em qualquer dimensão. A lei divina não tem quem consegue enganar ela. Então, só que esse aqui, o bodão, achou que tava levando os outros tudo no bico, porque olha o tanto de escravo que ele tava ganhando. O mestre de cerimônia virou escravo dele. Quem fez o pedido virou escravo dele. E os outros que iam fazendo também virou Então o que acontece com a falange de um bodão desse? Ela vai crescendo e o cara depois que morre. Então vamos contar o que aconteceu com a vida do encarnado que pediu para ficar rico. Ele começou a fazer negócios, começou a se envolver com corrupção. Naquela época ele ganhou cargos na cidade dele, ele conseguiu conquistar cargos, comprou fazenda, começou a engolir os outros sitiantes, e aí ele foi ficando rico, certo? Ele fez isso novo, quando ele fez lá seus 40 ou 30 anos, eu não sei, ele já era um fazendeiro bem sucedido, só que em volta da fazenda dele ninguém mais crescia, só a fazenda dele crescia. A cidade, se vinha alguma coisa para a cidade, ele interferia não porque ele queria, vamos supor, ele fala, isso aí vai ser bom para o progresso da cidade, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, ele interferia porque ele queria corromper as pessoas que queriam colocar um negócio lá, ou ele não queria aquele negócio lá porque ele queria ser o maioral lá, né, encarnado. E aí passou a vida dele toda, o lugar ficou ferrado porque ele acabou com o lugar não cresceu. Olha só a dívida espiritual que esse cara fez. Era para ele ter ficado rico, era para ele ter ajudado a cidade a crescer na parte econômica, crescer na parte intelectual. E depois de 40 anos a cidade já está podendo receber mais encarnados, porque ia trazer coisas novas para a cidade. E ele fez o contrário, ele ficou rico, ele pediu pro cara de bode, ficou rico, e ele fez tudo que o cara de bode queria. Ele fez muita gente sofrer, então teve suicídio, teve um monte de coisa, teve traição, troca de pessoas que tinham que casar na reencarnação e viver até o fim, não viveram. E aí o bonitão, na família dele, o que aconteceu durante esse trajeto aí? A filha dele virou prostituta, a mulher dele metia a corno nele, ele virou broxa, ele perdeu porque por ele estar ligado um monte de fio no corpo astral dele, naquele portal que o cara de bode abriu, então sugava a energia dele, ele ficou doente, só ficava doente, desencarnou antes da hora. Quando desencarnou, ele era tão mal ligado na matéria que ficou preso no corpo dentro do caixão, viu o corpo se decompor, criou um monte de trauma aí. Depois que o corpo se decompôs, encheu de barata, comendo, ele ficou cheio de barata. Aí ele passou pra frente, o cara desencarnou, mostrou o cara lá dentro do caixão lá. Ele ficou dentro do caixão, vendo o seu corpo se decompor, mas ele não estava lá no cemitério. O corpo, por causa do que ele andou fazendo, ele fez um monte de coisa para poder ficar rico, e também que comprometeu a alma dele. Então ele estava na frequência, quando ele desencarnou, ele estava na frequência daquela dimensão que estava o pé de bode. O corpo astral dele já estava se decompondo. Então ele estava nessa dimensão que estava o pé de bode, dentro de um caixão enterrado. Ele criou um mundo ali dentro dessa dimensão. Então ele ficou. Quando ele se despertou lá, os caras chamam de fazer a cabeça dele. Os caras falam fazer a cabeça desse cara. Eu vou preparar esse cara. Então eles pegam um cara que sai de uma situação, fica mais consciente. Vamos supor, o cara tá dentro do caixão, vendo seu corpo sendo comido por se decompor, barata, e depois parou esse processo e ele saiu dali, só que ele já estava na dimensão dos pés de bode. E aí os caras, o que ele vai ser? Vai ser escravo. Aí ele também falou, agora vamos ver o cara que fez o serviço da parte encarnada,
Eu não sei se o cara era feiticeiro, né? O mestre lá, o feiticeiro, médium, pai de santo, não sei. Podia ser só médium, não sei se o cara era só médium. Pois é, aí o cara também desencarnou. O cara morreu antes da hora, porque ele como médium, como o que ele conhecia, o conhecimento que ele teve naquela reencarnação era para ele fazer o bem, era para ele trabalhar pro próximo, para fazer cura espiritual, trabalhar com desobsessão, fazer isso. Então e ele usou para ganhar dinheiro. E ele achou que fazendo aquilo, o outro lá pagando, o outro que tinha vendido a alma, ele achou que ele não. Só que ele se lascou também. Quando desencarnou, a frequência dele estava de acordo com aquela dimensão. Foi parar lá também, virou escravo. Aí então, o índio velho desligou lá o vídeo. Aí ele falou, ó, então nós já sabemos qual que é a causa do sofrimento dele. E nós temos permissão. Quando ele falou nós, ele não falou eu, ele falou ele e os espíritos de luz. Nós temos permissão para interferir no sofrimento desse irmão. Ele trabalha, ele já teve outras reencarnações que ele conseguiu atingir as metas. Depois desse ocorrido, ele sofreu pra caramba. Foi até, ele teve reencarnação que ele foi até órfão, o índio velho falou. Então ele resgatou. E nessa aqui, ele tem o direito de cessar com esse sofrimento aí na parte do... Isso que tá ressonando lá do astral inferior nele. Então nós temos autorização para desligar, para desativar isso daí. Aí eu acordei em casa, passou 2 dias. Então aí passou-se o tempo. Então eu tava dormindo de novo, né? Aí eu me deparei num lugar, né? Tava cheio de rocha. Aí eu vi umas silhuetas, assim, umas sombras. Aí eu falei, vou puxar o dedo, né? Deu vontade de puxar o dedo, sem inspiração. Eu puxei o dedo, aí eu fui, fiquei consciente. Aí eu comecei a perceber que eles estavam me dando passe. Era a equipe que tava comigo lá. Era um índio velho. E aí tava um monte de gente lá. Na hora que eu puxei o dedo, eu fiquei consciente. E eu fiquei sabendo onde eu tava. Não sei como que foi isso. Eu sabia que eu tava naquele lugar. Então nós fomos pra uma casinha que é um ponto de apoio. Na minha cabeça é um ponto de apoio. Essa casinha lá tinha um pessoal lá dentro trabalhando, né? Porque eles trazem lá os espíritos que estão prontos para ser resgatados. Então eles têm ali próximo àquela região aquele ponto de apoio. Aí dali nem conversamos muito, porque já tinha que ir pro local. Eu fui mais ou menos umas 6 pessoas. E eu andei começou a ficar escuro, sabe? Mas eu acho que foi minha falta de lucidez. Aí apagou tudo. Quando eu voltei de novo, eu já voltei consciente. Eu tava entrando num elevador no meio da rocha, sabe? Você entra dentro de uma caverna assim que tá só rocha preta. Entra dentro de um elevador. Aí o elevador desceu. Era nessa dimensão aí que ficava o pé de bode. Desceu. Aí ele falou, ó, que você não vai sair do elevador, né? E a porta fechada, né? O elevador descendo. Aí o meu mentor tava falando assim pra mim assim, ó, você não vai poder sair. E esse cara que a gente vai falar com ele, nós vamos proteger você, nós vamos isolar. Então ele não vai conseguir movimentar energia em você, né? Ou seja, o cara era o cara. Se ele se deixasse uma brecha de uma partícula, o cara acabava comigo. Aí a gente chegou, o elevador estacionou, fez puff. Aí me deu aquele frio na barriga. A porta abriu, aí tinha um carro. Eu vou falar a linguagem que a gente tem, né? Da época que a igreja católica ensinou a gente, né? Um puta de um diabão, um puta de um chifrão pra cima. E ele tava sentado, fazendo aquela pose de lótus lá, sentado, com meditação assim, bem na frente do elevador assim.
Aí o meu mentor começou a descascar uma laranja, cara. Eu não sei por que aconteceu isso. Eu não sei se é minha cabeça que eu fiquei maluco. E eu fiquei meio atordoado lá, né? Aí meu mentor falou mentalmente: você tá protegido, pode ficar tranquilo. Aí o cara parou de meditar, deu uma mexidinha no olho assim. Aí ele falou assim pro meu mentor: esse rapaz aí tem pendências aqui. Rapaz, na hora que ele falou isso, subiu um frio pela coluna, sabe? Um arrepio. Aí depois lembrei, eu falei: é lógico que eu devo ter. Acho que eu também fui, eu não sou santo, eu já fiz coisas em outras vidas, provavelmente, igual esse colega meu, né? Mas eu tô encarnado, então eu tenho chance, né? E esse cabeça de bode aí não tem não, né? Eu pensei comigo. Só que eu não pensei assim mal, né? Eu tomei cuidado pra não ficar irradiando energia e entrar em sintonia. Aí o meu mentor falou pra ele assim: eu vim pedir autorização pra você, porque a gente vem buscar um cara aí que tá aí. Aí eu saquei que aquele cara ali, ele tomava conta daquele lugar lá, e ali só ficavam os caras que não tinham braço e perna, que eram os espíritos que perdiam já a forma física. Quer dizer, ser bode não é forma física. O cara nem braço, nem pé de bode tinha, mas estava redondo. Perdeu as pernas de bode, perdeu os braços de bode, a cabeça de bode, o cara virou uma energia redonda. Aí ele falou: não, tudo bem. Não sei, o meu mentor, eu chamo ele de índio velho. Eu conheci ele, que eu me lembro que eu conheci ele, eu era criança. Foi no Centro Espírita ali em Santana, em São Paulo. Esse índio, ele é da fraternidade como se fala? Da fraternidade de Jerônimo. Então a aparência dele é assim, ele tem uma aparência assim de uns 60 anos. E ele parece um índio misturado branco com índio. Então ele parece aqueles índios americanos com cabelo grandão. Eu chamo ele de índio velho. Então é esse mentor aí meu aí que falou, que pediu autorização lá. E ele deu, aí abriu o portão e a gente passou. Eu não senti medo, eu sei por que eu não senti. Eu não senti medo e nem nada, porque esse meu mentor, ele me preparou para ir nesse lugar. Então eu tava sob a custódia dele, do meu mentor. A gente chegamos lá, a gente tinha uma toca, sabe? Não era nem uma caverna, eu vi que ela era meio rasa. Aí ele falou pra mim assim: ó, o cara que tá aí dentro, eu vou mostrar pra você ver como que fica esses caras ali. Os caras ficam com cara de bode e depois vai caindo, chega até essa situação e depois vai chegar uma hora que vai ficar só o mental, só o corpo mental só. Ele perde até aquela outra estrutura. Então a gente vai num lugar onde esse lugar aí que eu chamo de toca, ele falou assim: ó, esse cara aí, ele passou por todas as fases que aquele pé de bode, que você fala pé de bode lá, daquele que participou do trabalho do seu colega lá, e fez o mesmo trajeto de queda. Só que o que aconteceu com ele? Ele dominava mais do que aquele pé de bode. Então ele tentou, ele protelou o efeito colateral. Aí você vai ver a forma que ele ficou. Aí eu não sei que comando que ele deu, se ele chamou o cara. Eu sei que aquele cara saiu daquela toca lá. Vocês já jogaram aquele jogo Doom? Você chega no final, tem tipo um negócio com um olho só redondo, cheio de pernas, braços. Então, o cara tava desse jeito. Eu fiquei assim. E aí o cara falava mentalmente, eu ouvia. O cara falava com o meu mentor deixou eu ouvir. E ele começou a falar que tava sob controle, que tava tudo bem, e que ele que tava no controle, parará, poruru. Ele quis dizer assim que não tava nada fora do normal. Aí o meu mentor falou pra ele assim, você sabe que cada perna cada duas pernas dessas que tem aí é uma pessoa que se fundiu com você aí, coisas de que você andou fazendo. Então essas pessoas, elas caíram e estão aí com você, né? Vocês estão se tornando um. E você ainda fala que tá tudo bem? Aí ele: não,
eles conversam assim, parecendo intelectual, sabe? Não fala gíria esses caras. Então eu sei que ele falou uns negócios lá com o meu mentor, querendo dizer que tava tudo sob controle, que ele tava dominando as energias e ele tava controlando, não deixava a lei da causa e efeito mudar ele. Aí e que ele era o maioral dali. Aí o meu mentor falou pra ele assim, ó, você é o maioral daí? Se eu te falar que o seu tempo aqui, nessa situação aí, já tá esgotando? Não, é tipo assim, eu vou conversar na minha linguagem. Rapaz, você não tá no controle. E eu tenho, tipo assim, você vai cair mais ainda daqui, você vai perder a consciência, você ainda tá consciente, você vai perder a consciência. E você acha que você é o maioral. Tem gente embaixo de você, na dimensão abaixo de você, que entende mais do que você. E você vai cair na mão deles. É mais ou menos isso. E aí os dois encerraram o papo. Aquela bola lá com cheio de perna e braço entrou pra dentro assim com um olhão, rapaz, coisa mais feia que tem. Entrou pra dentro daquela toca. E a gente seguiu. A gente foi descendo, tipo sabe quando tem barrancas assim, rochas, e tem tipo um vale. Tem um caminho, tipo, tem um caminho. E a gente seguiu e eu fui com o meu mentor. Chegou lá embaixo, lá assim, eu não vi o cara. Mas ele falou o cara lá, eu não via. Era o Baldão que tinha feito o trabalho lá, que mostrou o vídeo. Aí eu não vi o cara. Ele falou assim, então nós vamos, não aqui, mas esse espírito aí vai ser reconstituído, perna dele, o braço e a forma humana, ele vai ser reconstituída. E não vai ser aqui, vai ser levado para uma apometria ou para um centro espírita. Lá vai ser aberto lá pelos espíritos de luz, com autorização de Deus. Vai ser aberto e eles vão reconstituir. Esse espírito ele não vai ficar mais no planeta, vai passar, vai para outro planeta. Porém vai ser feito. Beleza. E aí aconteceu. Aí eu acordei, né? Anotei tudo. Aí aconteceu que a pessoa que pediu, o cara que pediu ajuda pro meu mentor, ele contou uma história pra mim meio que tava coincidindo com isso daí. Ele falou pra mim assim, eu participei de um trabalho aí. E é o seguinte, cara, eu não tinha assim, um foco, não tinha nada, então abriram a desdobrar os médios. E aí, rapaz, todo mundo percebeu que viu um ser de uma dimensão que não tinha corpo. E aí eu tive vontade de incorporar e dar assistência para esse espírito. Eu incorporei ele, aí reconstituir os braços, as pernas. E aí ele chorou, eu não sei por que ele chorou. Aí eu fiquei assim, cara, eu senti uma vibração. Falei, caramba, o espírito prejudicou ele em outra vida, né, que foi o Baldão. E ele tá reencarnado agora, ele, através, sem saber que é o cara, ele ajudou o cara, porque isso é uma ajuda, o cara não tinha mais corpo. E aí ele falou que aí, pra você ver a misericórdia de Deus aí, e esse espírito ia migrar, porque não é um demônio, é um espírito que caiu. É um espírito que teve reencarnado no planeta Terra e foi caindo e não pôde mais reencarnar, e foi caindo, perdeu a forma física, virou um bode e ficou tenebroso. Que é uma pessoa que, igual eu, se eu visse o meu mentor, visse um cara desse aí, o cara desse viesse falar comigo, eu ia achar que era o demônio. Eu mesmo com a opinião formada sobre o demônio, eu ia achar que é, porque o cara é tenebroso. E o cara perdeu a forma física de novo, a forma de bode, e ficou na... E agora tava voltando. O cara foi no fundo do poço, meu. Agora tá voltando. E aí pela lei do perdão, o cara encarnado que sofreu tava resgatando. E aí provavelmente o mestre de cerimônia, que eu não sei em qual situação mais ele tava agora, depois aqui na vigília, ele também passou por esse processo, deve estar reencarnado aí, certo? E tá resgatando. Se não tiver, vai estar no outro planeta. Bom,
passou um dia, eu fui dormir. Aí tive uma projeção astral de novo, outra projeção. Aí eu não vi o índio velho, mas eu vi a mentora que parece indiana, que ela anda com dois, estava aqui, do lado, na dimensão que fica as pessoas encarnadas, na crosta. E aí nós chegamos nesse lugar que era fazenda, antigamente, do cara que tinha pedido o trabalho aqui. Foi lá que abriram que tinha um trabalho de magia negra ressonando nessa reencarnação nele. Então ela chegou lá, ela pegou, ela falou: nós vamos usar aqui a limessura, a topografia, para poder achar a direção. Então tem um processo de topografia que é bem simples para você achar um trabalho de magia negra num terreno. Então ela aproveitou ali para ensinar a gente. Então ela fez ali o processo, que é bem simples, não é difícil. Usa-se o relógio, o ponteiro do relógio, para você saber aonde que vai achar a magia negra. E eu não vou falar o resto, que eu não tenho autorização para falar. Porque se eu falar para vocês vão fazer isso daí em algum lugar, vão achar, e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão achar que achou alguma coisa e na realidade acharam vocês. E aí as entidades que tá tomando conta lá vêm pra cima de vocês, não... E até eu, se eu ficar fazendo isso daí, eles vêm pra cima de mim, sem autorização. E aí depois o meu mentor não vai ficar passando a mão na minha cabeça. Então eu não vou falar por esse motivo. Aí ela pegou, fez o procedimento e achou a direção, nessa direção. E isso num sítio, não no lado espiritual, isso num sítio da matéria. Aí ela explicou: hoje em dia essa fazenda não é mais desse tamanho que está aqui no mapa. Então do ponto A que nós vamos sair, eu peguei o desenho da fazenda antiga, certo? Porque hoje tem várias chácaras, vários sítios. Aí nós fomos nessa direção e ela falando: todas essas chácaras em volta que pertence a essa fazenda, animal tá morrendo, morre animal, a pessoa compra, tenta negócio, fale, não tá dando certo. E é tudo por conta da magia, tá ressonando no cara lá e atrapalhando aqui o local. E aí esse é o motivo do que a gente vai vir desmanchar hoje, desligar, porque o cara lá merece, ele teve o merecimento, nós temos a aprovação divina para poder desativar essa magia. E os pessoal que moram aqui, que inclusive tem alguns que viveu naquela época, também tem que tocar a vida aqui, tem autorização para tocar a vida. Então nós fomos. Aí ela falou para mim: nessa direção que eu descobri através desse procedimento, que eu não posso falar, você vai encontrar na parte física um obstáculo, porque eles sempre colocam muito obstáculo no local, no ponto exato que foi feita a magia negra. Então vai ter um obstáculo, ou vai estar cheio de madeira, vai ser difícil você passar nele. Então eles vão deixar, ou eles constroem um prédio em cima e deixam bem na coluna do meio, quando é prédio, certo? Então se eles fazem uma magia negra num prédio, eles constroem o prédio bem no meio bem embaixo de uma coluna, que é para ninguém achar. Aí achamos esse ponto, aí abrimos lá. Eu estava projetado, na parte física a gente foi tirando na réplica o local. Chegou lá, a gente achou o ponto exato. Aí no ponto ela pegou, não sei o que ela andou, o que ela fez lá, eles não deixaram eu ver, porque eu acho que eu não estou preparado para ver ainda, porque eu tenho que primeiro aprender, ficar mestre em um assunto para depois ir para outro. Aí ela achou o endereço, eu vou falar assim, o endereço lá embaixo, lá na dimensão dos bodes. Por ali ela achou. E aí nós descemos. Quando nós começamos a ir, me desculpa, quando nós começamos a ir em direção, apareceu uma entidade trevosa. Nós estávamos em uma frequência alta. Então ela falou assim: vai ser necessário. Eu não quis ir porque eu estava querendo ir aprender mais, né? Se é necessário, eu vou escolher um de vocês para incorporar essa entidade, para prender ela, porque ela, para não atrapalhar, porque ela é um escravo, tá tomando conta aí
lá do ponto exato da entrada. Eu vou falar entrada porque eu não sei o que era aquilo. Então essa entidade, ela já tá sacando que que tem nego na área. Então esse encarnado que tá aqui com nós projetado vai incorporar ela e vai travar ela, vai dar um choque anímico nela, acabar com todas as defesas dela. E aí nós vamos seguir lá. Depois ela vai ser encaminhada aí pelo pessoal da equipe, quando ela tiver, já não puder fazer mais nada, a entidade. Aí um cara falou, eu faço, que eu já vi esse curso já. Beleza. O cara foi lá, acoplou a entidade, já começou a movimentar a energia do duplo etérico, já acabou com... A entidade tava fortona, com capa, tava com espada. Ele já arrebentou, foi tudo com aquele choque anímico, porque tudo que um espírito ele tem, que não é dele, por direito, um encarnado, se ele souber, porque não é meu caso, ele consegue eliminar, ele consegue dissolver, ele consegue explodir, derreter capa. Então o cara dominava a psicofonia. Esse cara eu não sei quem é ele, não conheço. Ele é encarnado. Aí ele incorporou o cara, tirou capa e deu aquele estralo de energia assim, ó. Sabe quando a pessoa toma um choque? E aquele espírito que tava forte, então ficou magricela, ficou um palito. E não aguentava nem se levantar direito. Isso não é um mal. O que acontece? Isso é tirando tudo que não é de Deus do cara. Depois ali reconstitui todo o organismo do cara, mas tudo que ele tem direito por Deus, não aquelas energias roubadas dos outros, tirada dos outros, ou então é energia de pessoas que estavam sofrendo, que ele pegou, certo? Aí prendeu o espírito, né? E o espírito ia ser encaminhado para uma colônia para tratamento. E aí nós fomos, aí achou o ponto. Aí de lá nós descemos. O cara que incorporou o espírito ficou, nós descemos. Quando eu caí no buraco, apagou. Que abriu um buraco no chão, nós caímos, descemos, foi minha mentora que abriu. Ou seja, ela achou o caminho, a assinatura. E aí escureceu, aí depois foi aparecendo. Aí quando eu comecei a ver, minha mentora já estava agachada assim, eu estava atrás dela e tinha mais pessoas em volta de um buraco assim, e ela estava falando como que desativava aquilo, mas eu não tinha autorização para ver. Por isso que aconteceu isso comigo. E eu queria ver, né? Mesmo sem autorização, fazendo assim, e ela olhava para trás para mim, mandava eu ficar, não, espera aí. E aí ela desativou. Na hora que ela falou, pronto, eu vou desativar. Na hora que ela desativou, eu vi um barulho, parecendo quando você desliga uma máquina. Aí nessa hora que ela foi desativou, eu vi um fio, o mesmo fio que tinha ligado no cara lá no vídeo, eu vi. Aí na hora que ela desligou esse fio, tipo assim, ele tava parecendo que tava fluindo fluidos nele. Aí de repente parou e ele começou a evaporar assim, ó, sabe, desmanchar no ar. Aí ela desativou, ela conseguiu desativar. Acordei, passou uma semana, esse cara chegou em mim pra falar assim, ó, eu tive umas rememoração de coisas que eu fiz em outra vida. Eu tava com você falando, você lembra que eu falei pra você que eu pedi pro índio velho me ajudar, através de oração eu pedi pra ele, e que eu sofria desde criança e que eu não conseguia ter nada assim. Então, eu tive algumas rememorações. Então, eu não quero falar pra você o que foi, mas eu tive essa rememoração e eu fiz coisas terríveis. E então eu agradeço a Deus que eu tô nessa vida, o que eu tenho, o que me deram por direito, a vida que eu levei na infância, na adolescência. Agora eu tenho gratidão. Eu consigo ver que Deus ele foi misericordioso comigo. E eu não tenho mais essa culpa. E aí eu falei pra ele assim, e aquela, quando você falou que passava mal, ele falou, ó, eu senti um alívio nas costas e eu nunca mais senti esse sofrimento. Eu não passei mais por essa dor. Eu acho que se encerrou o ciclo. Ele falou desse jeito mesmo. Aí
Ele estava muito feliz, eu fiquei feliz também. Então depois passou muito tempo, ele me contou a história. Aí eu falei pra ele, eu vou falar dessa história aí, cara, porque tem muita coisa que aconteceu. Ele me contou fragmentos dela, sabe? E aí eu contei pra ele, aí eu falei, eu vou contar, porque tem muita coisa dentro do que aconteceu e que dá pra aprender. Tudo em relação à magia negra, como que ela faz mal. Esse negócio de ficar pedindo, chamando o espírito aí, ou demônio, sei lá, e ficar pedindo as coisas, como que isso vai prejudicar você? A gente vive em média hoje, aí tem ser humano que tá vivendo 100 anos, né? Naquela época lá, o pessoal não vivia até 100 anos, era difícil. Aí você chama um espírito desse, e aí o espírito fala que vai te dar. Aí você já ia ter aquilo, porque Deus ia te dar aquilo. E aí o espírito pega e não te fala nada. Você acha que aí você começa a ter lucro financeiro, coisas material, só que você tá sendo roubado pelo espírito. O espírito te abriu um portal ali usando suas energias sem a sua autorização. Aí depois a sua família, porque você deixou Deus. Você tá servindo a quem? Não é nem o pode, você tá servindo a quem? Servindo a ganância de querer ficar rico na marra, certo? Aí você vai ficar rico, não sabe o que fazer com a riqueza. Você vai achar que ser esperto é ser mafioso, e você vai se endividar todo espiritualmente. Ou então você vai montar uma empresa e você vai poluir o meio ambiente de tal forma, porque o que está valendo ali é a ganância. E aí você polui o meio ambiente, polui o rio, solo, ar. E aí aí o lugar que você tem sua fábrica, ninguém mais monta nada. Não por causa da poluição, porque você é um mafioso. E aí ninguém constrói nada. Vamos supor, se você entrar numa cidade, um cara ganancioso desse aí, que só quer só dinheiro, não existe amor, não existe próximo. O que acontece? Você monta uma empresa de ônibus numa cidade dessa, você que manda na cidade. Não se constrói mercado bom na cidade, porque você não vai deixar, porque é só você que pode construir. Aí você não vai atrapalhar, você vai usar sua influência para atrapalhar. Se vier, vamos supor, na área da política, você vai influenciar nos vereadores, no prefeito. E aí você também vai se infiltrar na área da saúde para ganhar dinheiro, e você não vai deixar a cidade crescer, e a maioria da cidade vai passar fome, vai ficar doente, não vai conseguir se curar, porque você é ganancioso. Porque o ser humano, ele quer burlar Deus. Deus faz ele... Você tem que ser pobre, meu filho. Você vai nascer pobre, e a sua reencarnação vai ser pobre. E aí você quer burlar, e aí você se complica todo. E aí você é enrolado por uma entidade com cara de bode ou com cara de boi, e ela fala que vai te ajudar, e ela só te empurra a mandioca, porque você vai ficar rico ali 40 anos, mas você vai virar escravo, cara, mais de 200 anos, 100 anos. Você vai cair na mão desses caras depois que você morrer, e aí você vai descer lá pra baixo, e você não vai descer consciente, porque tudo que você fez contra você mesmo, isso vai pegar e transformar o seu perispírito. A sua força, você vai perder ela. E aí, depois, quando você for acertar as contas, passa-se 300 anos, quantos anos for, você fica lá na dimensão dos bodes, lá achando que eu sou ruim mesmo. E aí, a hora que você perder seus braços, suas pernas, que você começar a perder a consciência, que você falar assim, putz, acho que eu tava errado. Aí você acertar as contas com sua consciência, certo? Você já vai ter aí atrapalhado uma geração todinha com a sua ganância. Então, meu amigo, essa experiência, ela mostra, ela é boa não só por isso. Ela mostra isso, ela mostra como que agem os espíritos de luz para poder reverter um trabalho de magia negra, como que agem os espíritos de luz para recuperar um espírito caído para Deus, para o espírito caído sair daquela escuridão e voltar. Mesmo que ele não pode mais reencarnar no planeta, ele vai reencarnar em outro, mas ele já vai chegar lá
como que os espíritos de luz trabalham. Já vai chegar lá já sabendo que ele errou, ele vai começar agora o processo dele evolutivo, ou nesse planeta ou em outro, ou nessa reencarnação ou em outra. Então essa experiência mostra tudo isso, entendeu? É por isso que eu tô passando ela. Então foi uma experiência